curiosos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a Hora do Conto traz mais um conto assustador. E o conto de hoje se chama A Bruxa Atrás da Parede. Então, bora pro vídeo? Meu nome é Emily e esse é o canal Você Viu? Se não viu, vai ver! A mulher que conta este conto se chama Brandy e ela conta que foi atormentada por uma velha que morava atrás de uma parede. Na época, eu morava em Hollywood, era anos 70, a vibe do lugar era diferente, as crianças brincavam nas ruas. E na época, minha mãe trabalhava muito. Ela era mãe solteira e tinha que criar 3 filhos. E a gente morava em um duplex. Eu adorava o lugar. Porém, existia uma casa do outro lado da rua que me dava muito medo. Todas as crianças morriam de medo da velha que morava nessa casa. Ela não gostava de ninguém e nem conversava com ninguém. Me lembro de uma vez estar brincando na calçada dessa casa. E sem querer a bola caiu para dentro do quintal. Eu fui até o portão para pedir a bola, mas eu me deparei com aquela velha. Ela usava roupas sujas. Ela era muito magra e corcunda. Os seus olhos eram de ódio e raiva. Em uma mão estava segurando a bola, em outra, uma tesoura. Ela olhou para mim e disse: "Saia agora da minha casa." Eu saí de lá correndo, desesperada. Todas as crianças não queriam passar perto daquela casa. Eu comentei com a minha mãe sobre o que tinha acontecido e ela apenas me disse para não falar com aquela velha, para deixar quieto, porque assim ela me deixaria em paz. E eu fui fazendo isso e foi adiantando. Eu nunca mais olhei para aquela casa, passava reto, sempre. Porém, os donos da casa onde a gente morava acabou pedindo a casa e a gente não tinha para onde ir. A minha mãe era mãe solteira, ela trabalhava muito, mas onde ela ia colocar 3 filhos? Certo dia estava voltando da escola e quando cheguei perto de casa, todas as nossas coisas estavam do outro lado da rua. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu tinha muito medo daquela casa. Mas como era uma casa nova, eu estava muito animada. Existiam quartos para todos os meus irmãos. Eu me lembro que assim que eu subi as escadas para o 2º andar, algo me sufocou. Ele me levantou do chão. Não havia nada ali, mas eu não tinha controle. Tentei gritar, chamar a minha mãe, mas ela não ouvia. De repente aquilo me soltou e eu saí correndo. Contei para minha mãe o que estava acontecendo e ela me disse que não podia fazer nada, pois tinha gasto todas as nossas economias naquela casa. E não tinha para onde a gente ir. A partir daí eu comecei a dormir com a minha mãe. De jeito nenhum eu ia para aquele 2º andar. A minha mãe, vendo tudo aquilo, resolveu fazer uma limpeza espiritual na casa. E ela conta que enquanto ela estava fazendo a limpeza, ela começou a ouvir vozes. E essas vozes aumentavam. Ela ouviu algo a dizer: "Saia agora da minha casa. O que está fazendo aqui?" No dia seguinte, a minha mãe pediu para mim aguar as plantas que havia no quintal. Enquanto eu estava aguando, aquela velha pegou no meu braço e disse: "O que está fazendo aqui? Você não sabe que esta casa é minha? Sai agora daqui." Aquela velha me dava calafrios. A voz dela era áspera e seus olhos eram de ódio e raiva por a gente estar morando na casa dela. Passaram-se alguns dias e eu estava dormindo com a minha mãe quando de repente acordamos assustadas com o meu irmão gritando. Ele disse que algo havia o enforcado. Seu pescoço tinha marcas de uma corda. Assim que chegamos no quarto dele, não havia nada e nem ninguém lá. Nós não tínhamos como explicar como aquilo havia acontecido. A partir daí, meu irmão começou a dormir comigo e com minha mãe. A única que dormia no 2º andar era minha irmã. Ela era muito cética e achava que aquilo era baboseira, que a gente estava inventando aquelas coisas. Mas certa noite, ela saiu correndo, pois os seus dedos estavam cortados. Ela deixava um ventilador pequeno do lado de sua cama. E ela conta que acordou no meio da noite com a cama toda ensanguentada. Depois disso, ninguém queria dormir no 2º andar. A gente sabia que quem estava fazendo aquilo era aquela velha. Um dia, aquela velha deixou a porta de sua casa aberta e, por curiosidade, eu e meu irmão decidimos entrar na casa dela para ver o que ela escondia. Mas assim que entramos, encontramos algo assustador.
Ela tinha uma maquete da nossa casa. E dentro dela haviam todos os móveis, as decorações. E o mais assustador, haviam bonecos nossos. Haviam bonecos meus, dos meus irmãos e da minha mãe. Como bonecos voodoos. Ela mexia neles. Depois disso, a gente pôde ver que estava tudo claro. As coisas que estavam acontecendo, era ela que estava fazendo. Meu irmão sendo enforcado, era algo me levantando do chão e minha irmã se cortando. Ela que estava fazendo tudo aquilo. Eu consegui sair correndo para dentro de casa, mas o meu irmão não conseguiu sair. Ela o prendeu dentro da casa dela. Eu estava muito assustada. Mesmo dentro de casa, eu sentia que aquilo podia me ferir de alguma forma. Quando eu olhei para cima, havia uma nuvem descendo do segundo andar até mim. Aquela nuvem começou a me consumir, tirar o meu ar. Eu achei naquele momento que eu ia morrer. E para uma criança, isso é assustador. Eu simplesmente desmaiei e não lembro mais de nada. Meu irmão conseguiu correr e me socorrer. Ligamos para minha mãe, ela saiu correndo, ver o que estava acontecendo. E aquela velha bruxa não saiu mais de casa. A minha mãe estava muito preocupada com a gente que estava dentro de casa, pois ela saía todos os dias para trabalhar e não podia tomar conta da gente. Ela então chamou um padre para benzer a casa e se ele pudesse fazer alguma coisa para que aquela bruxa não fizesse mais nada com a gente. Assim que o padre benzeu a casa, disse que não havia nada que a gente pudesse fazer, pois enquanto aquela velha continuasse morando no nosso quintal, as coisas iam continuar. Aquela velha mexia com magia negra, e enquanto ela estivesse lá, as coisas não iam mudar. A única opção era a gente se mudar da casa. Depois de alguns anos, nós soubemos que aquela velha bruxa morreu dentro de casa, e o corpo só foi achado semanas depois. Mas enquanto viva, aquela velha conseguiu tudo o que queria. Principalmente, assombrar todos que queriam tomar a sua casa. Se vocês gostaram desse vídeo e gostariam de ver mais contos como este, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo!